Qual é o seu limite financeiro? Será que você tem um limite financeiro? E será que tem algo dentro de você impedindo você mesmo de ganhar muito mais do que você poderia? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos comigo! Oi amigas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no vídeo de hoje. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Mel, sou uma baiana, morando aqui no Vale do Silício, na Califórnia. Sou psicóloga, sou neuropsicóloga. Seja muito bem-vindo no vídeo de hoje. Se você já me segue, seja muito bem-vindo também. E é isso, eu vou dirigir agora, a gente vai conversando sobre isso, porque esse é um assunto muito importante, gente. Por que eu tô perguntando isso? Se você tem um limite financeiro, se você já se perguntou, será que tem alguma coisa em mim que tá me impedindo de ganhar muito mais do que eu poderia ganhar? E eu vou dividir com vocês como é que acontecia comigo, porque eu não fazia ideia de que o que estava me impedindo de manifestar muito mais abundância financeira era exatamente a minha crença sobre o dinheiro e a minha crença sobre o quanto eu poderia ganhar, né? Então assim, a gente vem ao longo da nossa vida com muitas crenças, principalmente crenças que são absorvidas na infância, né? Porque na infância a gente absorve muita coisa como se fosse verdade, sem ter uma análise crítica, mas as crenças limitantes, elas acontecem durante toda a vida. Tem gente que diz que é só durante a infância, isso não é verdade, né? A gente pode adquirir crenças limitantes durante toda a nossa vida, então a gente tem que estar o tempo todo prestando atenção se tem alguma coisa que está impedindo a nossa vida de fluir em algum aspecto. Então o que acontecia com relação à minha vida financeira? Eu percebi que a minha vida financeira não fluía como eu gostaria. E olha que eu não tinha a ambição que eu tenho hoje, porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje de cocriação da realidade, né? Eu já era uma pessoa ambiciosa, que queria ganhar mais, que queria, né, ter coisas melhores na vida, mas hoje em dia eu compreendo o quanto tudo está disponível pra gente no universo, o quanto dinheiro é uma energia abundante no universo, que a gente precisa sintonizar com ele. A gente precisa eliminar as nossas crenças de escassez para que a gente possa manifestar mais abundância na nossa vida. Só que eu não fazia ideia de tudo isso na época. E aí, gente, eu lembro que no Brasil, a época que eu ganhei mais financeiramente foi quando eu trabalhei no Hospital Sara. E mesmo quando eu trabalhei no Hospital Sara, eu acho que a minha crença de escassez era tanta que eu praticamente não via o dinheiro, porque eu trabalhava muito, eu trabalhava o dia todo, eu não gastava aquele dinheiro. Primeiro, que eu não tinha nem tempo de gastar. Segundo, que eu realmente ficava na escassez, não queria gastar o dinheiro, queria juntar e tal. E eu não vivia em abundância, eu não tinha uma mentalidade da abundância, tá? E aí, o que acontece? Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, eu não vou contar toda a minha história novamente, se você ainda não ouviu a minha história, tem vários vídeos aqui onde eu conto sobre ela, mas quando eu vim morar aqui, eu tava num momento assim que era uma folha em branco na minha vida, gente, porque eu não tinha aqui o meu diploma de psicóloga que eu tinha no Brasil, eu não poderia chegar aqui e começar a atuar, eu tinha permissão para trabalhar e tudo, mas eu não tinha como atuar dentro da minha área com tudo que eu sabia fazer por tanto tempo. Então eu tava como se fosse uma página em branco, eu tinha que começar tudo do zero. E eu tava num momento muito difícil, eu tinha acabado de ter filho, eu não tinha ajuda, família longe, eu não tinha muitos amigos aqui ainda, eu tinha acabado de mudar para Los Angeles na época. Hoje em dia eu moro no Vale do Silício, que é perto de São Francisco, gente. Mas na época eu morava lá em Los Angeles e eu tinha acabado de chegar. Eu cheguei em Los Angeles grávida da minha filha de 4 meses. Então eu tava num momento assim que eu queria me realizar mais, eu queria ganhar mais, eu queria ter uma vida mais abundante, mas ao mesmo tempo eu não sabia como fazer. E realmente eu carregava muitas crenças com relação à escassez. Foi então que eu comecei a ler um livro, e eu vou contar pra vocês qual foi esse livro, que foi Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. É um livro muito bom, eu realmente amei esse livro, e eu comecei a perceber e trabalhar em mim diversas crenças de infância. E aí você vai ver que lá no livro ele dá várias instruções para você ir relembrando quais eram as crenças de escassez que você tinha na infância que te impediu de avançar com relação ao dinheiro. E aí eu lembrei de um monte de crenças de escassez que eu tinha na minha infância, de como eu enxergava o dinheiro, e aí eu fui trabalhando tudo isso em mim. Como eu sou psicóloga, né, eu tenho um background de estudo dentro dessa área, para mim foi muito mais fácil trabalhar essas crenças, né, e o que eu vou ensinar até vocês no meu curso também, a como a gente transformar essas crenças que a gente tem. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a transformar essas crenças em crenças muito mais de abundância. E mesmo na época, gente, eu não tendo dinheiro para poder investir em coisas que eu queria, que eu sabia que iam me levar mais longe, eu tinha certeza que eu ia materializar tudo aquilo, porque eu estava realmente transformando as minhas crenças com relação ao dinheiro. E aí eu comecei a entender o quanto a gente pode se tornar um correspondente vibracional para o dinheiro e para toda a abundância que a gente gostaria. E aí nessa época apareceu um coach que me ofereceu sessões de coach que era pro bono. Ele ia fazer sessões comigo, se eu atingisse as metas que eu tinha colocado para mim, eu iria pagar para ele o
dobro de quanto ele cobrava. Na época ele cobrava, se eu não me engano, era 2.000, então se eu batesse minhas metas eu tinha que pagar pra ele 4.000, né? E na época que eu conheci esse coach, eu tava no momento em que eu tava empreendendo em casa, né, com minha filha Luísa em casa. Eu tinha um blog, eu tinha um negócio, muita gente me procurando pra saber como ter um negócio em casa também, e eu já ajudava muita gente assim, de graça, gratuito mesmo. Ele falou, por que você não transforma isso num negócio, faz um lançamento? Então eu comecei a estudar sobre lançamentos de cursos online, por que você não faz um curso? E aí eu decidi que ia fazer o curso, e ele falou assim, Mel, quanto que você quer ganhar? Eu até já contei isso aqui também. Aí eu falei pra ele que eu queria ganhar 30.000. O que era muito, assim, pra mim, né? Muito, muito mesmo, gente. Eu tava praticamente do zero. Pra vocês verem, eu não tava nem pagando o coach ainda. E eu já tinha essa sensação, tipo, eu quero ganhar muito mais. E eu coloquei 30.000. Só que sabe que no fundo do meu coração eu queria ganhar 50.000. Só que eu falei 30.000 porque eu achei que ele ia me achar muito maluca, ambiciosa demais. Então você vê como que a gente tem medo de sonhar alto, como a gente se segura os nossos sonhos, como no fundo do nosso coração a gente tem um desejo, mas a gente acha que não é possível pra gente. É tanta crença da gente enraizada na escassez mesmo, que eu fico, meu Deus, se eu fizesse ideia do quanto eu podia ser muito mais abundante, poxa, como eu teria feito isso muito mais cedo? Por isso que eu gosto tanto de gravar vídeos. Eu sei que tem gente aqui que tá me seguindo, que tem 15 anos, eu tenho seguidora de 11 anos, por isso vocês dificilmente vão me ver falando um palavrão aqui. Primeiro que eu não gosto de falar palavrão, pode ser que eu solte muito sem querer, mas eu não gosto. E segundo, que eu sei que tem seguidoras muito novinhas aqui e que gostam do meu trabalho e que me seguem também. Não é a maioria do meu público, né? A maioria do meu público tem mais ou menos a minha idade, né, variando um pouco para mais e para menos, mas tem gente também aqui que me segue e que acompanha o meu trabalho, e eu acho tão incrível isso, porque tem gente muito novinha já entendendo sobre tudo isso, já colocando em prática as técnicas de cocriação, já vendo a sua vida se transformar desde muito cedo, e isso é incrível, eu amo demais. Então, assim, o que acontece quando eu falei isso, que eu queria ganhar 30.000, ele percebeu que no meu discurso estava um pouco estranho, eu não estava falando exatamente quanto eu queria. Ele perguntou, mas Mel, fala a verdade, quanto você quer ganhar? Eu falei, no fundo eu queria ganhar 50.000. Aí eu lembro que ele falou pra eu colocar um prêmio pra mim, uma premiação. Eu falei, ó, eu vou colocar o que eu quero, porque 50.000 é muito difícil, né? Então se eu bater, tá ótimo, vou colocar o prêmio que eu quiser. Eu coloquei uma bolsa da Prada que custava mais de 16 mil reais. E aí eu falei, uma bolsa da Prada, assim, assado. Hoje em dia eu acho que ela custa mais de 20 mil reais no Brasil. Mas na época, tipo, era pra mim uma coisa muito distante ter uma bolsa da Prada, porque eu nem ia me atrever a comprar uma coisa tão cara, né? Já que eu não tava nem pagando 2.000 pro coach. Enfim, e aí eu coloquei, né? Quando eu bater essa meta, se eu bater essa meta, eu vou... Menina, eu saí. Quando ele falou assim, eu tenho certeza que você vai bater. E ele falava pra mim com tanta confiança, assim, eu tenho certeza absoluta. Nem me preocupo, porque você vai bater. Vamos planejar aqui como vai ser seu lançamento, não sei o que, não sei o que. Quando ele falou aquilo, eu confio, eu tenho certeza que você vai bater. Passou pra mim uma confiança tão grande assim. E hoje eu fico me perguntando, gente, por que a gente não nos incentiva dessa forma? A gente espera o outro dizer pra gente que é possível. Por quê? Por que a gente tem que esperar o outro dizer? Por que a gente não pode ser o primeiro a nos incentivar e dizer, fica tranquilo, eu tenho certeza que você vai conseguir? Mas não, a gente espera a validação do outro, né? O outro dizer, você vai lá, você vai conseguir, é possível pra você. Que coisa louca, né? Então se ninguém te disse hoje, eu digo pra você, é possível pra você. Se foi possível pra mim, é possível pra você. Se é possível pra alguém, é possível pra você. Coloque isso na sua cabeça. Não espere ninguém ter que te dizer. Eu já estou te dizendo hoje e você vai dizer pra você mesma. É possível pra mim também. E aí ele falou que seria possível pra mim. E, gente, eu fiz um lançamento incrível. Foi o primeiro lançamento que eu fiz. Não foi um curso, foi um congresso internacional de mães e pais empreendedores. Chamava Conimap. E o que eu fiz? Como eu não tinha um conhecimento tão aprofundado dentro da área, eu chamei vários profissionais pra darem palestras dentro do meu evento, e a minha palestra era mais uma delas. Eu chamei várias pessoas que tinham autoridade no assunto e fiz esse lançamento e foi incrível. E eu fiz um lançamento que chegou perto de 100 mil. E eu não fazia ideia, assim, desse mundo do marketing digital, de quanto era possível atingir tanto em tão pouco tempo. Eu fiquei simplesmente assim, tipo, deslumbradíssima, minha gente. E aí eu tive minha bolsa da Prada maravilhosa, que eu tanto queria. Era um sonho pra mim ter uma bolsa assim, que eu realmente olhasse e falasse, é essa que eu quero, sem me preocupar com o valor. Inclusive ela é uma das mais caras que tem dentro da Prada. E eu fui lá e fiz isso. Você vê que no começo, né, eu até contei pra vocês em outros vídeos aí, quando eu fui na Prada a primeira vez, eu tipo fiquei com vergonha, parecia que aquele lugar não era pra mim, sabe, não me pertencia. Eu me sentia um peixe fora d'água dentro de um lugar tão chique, tão bonito.
E depois eu fui várias vezes, depois assim, né, eu fui experimentar a bolsa várias vezes, porque eu fui fazendo, agir como se durante esse tempo, né, uma pausa aí, antes do lançamento acontecer, eu comecei a visitar a Prada e experimentar a bolsa. Eu já contei outro vídeo também. E aí eu acabei realmente comprando depois a bolsa, mas depois eu já estava muito acostumada com aquilo ali. E aí entra naquilo também, né? Quanto mais a gente vai vivenciando aquela situação, mais a gente se acostuma. Então, o que pra mim era muito 50 mil, se tornou pouco. O que era muito 100 mil, se tornou pouco quando eu fui fazer meus próximos lançamentos. Então, gente, não é que é pouco dinheiro você ter 100 mil, mas era muito, era tipo assim, fora da minha realidade, entende, gente? No momento, hoje em dia, não é fora da minha realidade. Então, o que eu quero dizer pra você é que, às vezes, a gente coloca dentro da gente um limite com relação ao dinheiro, pelo que a gente consegue enxergar na nossa vida. O que eu consegui enxergar na minha vida era, eu moro nesse apartamento, um apartamento alugado na época, né? Um apartamento alugado, eu tenho que, né, pagar a conta todo mês e dar tanto. Eu olho pra minha realidade, eu vejo aquela realidade ali e eu vejo aquilo como o meu limite. Quanto eu acho que eu vou ganhar é quanto eu vou manifestar. Então, se eu achava que a gente tinha o dinheiro para pagar o aluguel, para comprar comida, para fazer isso, para fazer um passeio, para ir no restaurante, sei lá, uma vez por mês, é só aquilo que vai chegar para mim, porque aquele limite que eu coloquei na minha cabeça e nada mais vai vir para você. Se você trabalha numa loja e você acha que você vai ganhar no mês, sei lá, 4 mil reais. Tô chutando aqui, eu não faço ideia de quanto você ganha. Mas você acha que você vai ganhar 4 mil reais, é 4 mil certinho. Se naquele mês você ganhar um bônus, alguma coisa vai acontecer para que você volte pro seu limite. Uma coisa vai quebrar, aí o carro quebra, uma coisa acontece, ou você perde um dinheiro, alguma coisa acontece para você ficar no seu limite, porque dentro da sua cabeça você é merecedora de ganhar aquilo. Então, o que eu quero que vocês entendam com esse vídeo com relação ao limite do dinheiro é que a gente acaba se limitando por quanto a gente acha que é possível pra gente materializar na nossa vida. E é difícil a gente sair disso. Você pode reparar que tem muita gente que sempre tá no mesmo patamar. Se você for olhar pra minha vida, quando eu nasci, eu morava num apartamento, meu pai e minha mãe tinha 21 anos quando eu nasci, meu pai 22, 23, mais ou menos. Eu não tive berço, como eu contei pra vocês, depois minha mãe comprou o berço, mas quando eu nasci eu dormia no carrinho de bebê de minha prima, meus pais dormiam no colchão, a gente não tinha geladeira, e tudo isso minha mãe foi adquirindo depois, mas aí depois meu pai e minha mãe se tornaram empreendedores, e a coisa foi melhorando, eles começaram a trabalhar, minha mãe perdeu a mãe, né, e foi também o pai, não criou ela, então minha mãe tem uma história bem difícil, mas ela sempre levou a vida com muita felicidade, com muita motivação. Minha mãe é aquela pessoa mais positiva que existe e ela tá sempre conquistando as coisas que ela quer. É impressionante. Direto eu chamei minha mãe, vem aqui no canal pra gente dividir sobre cocriação, conta das suas cocriações, que minha mãe cocriou apartamento, empresa, tanta coisa minha mãe cocriou, gente, do zero. Eu digo pra você que aí é do zero, zeríssimo mesmo, sem nada, sem ter uma mãe pra ajudar, sem ter, né, um pai pra ajudar, nada. Minha mãe começou do zero, ela teve uma tia que criou ela. Mas é muito diferente, né, gente? A gente ter realmente uma mãe, um pai presente, né? Enfim, mas o que eu já tô me estendendo, mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente coloca pra gente um limite e a gente não consegue passar daquele limite justamente porque a gente não acredita que é possível pra gente sair daquilo. Então vocês vão ver que tem pessoas que vão permanecer a vida toda no mesmo emprego ou empregos parecidos, ganhando mais ou menos a mesma coisa e morando em casas parecidas, mais ou menos do mesmo tamanho. Difícil conseguirem sair do lugar porque não conseguem enxergar isso. Então, como eu falei pra vocês, eu nasci e eu não tinha uma condição muito abastada, a gente foi melhorando, aí foi melhorando. A mesma coisa quando eu casei. Quando eu casei, a gente morava num apartamento muito pequeno mesmo, que não tinha nem lugar para estender toalha. A gente, né, pendurava no box, a toalha ficava molhada. Tinha poucas janelas. Um apartamento que eu e o Lucas morávamos era muito pequeno. Depois a gente foi para um apartamento que era um estúdio, né? Depois a gente foi para outro estúdio um pouquinho maior. Depois a gente foi para um apartamento de um quarto. A gente ficou feliz da vida de ter um apartamento de um quarto. Depois a gente foi para outro de um quarto melhorado, que era um pouquinho mais caro. Depois a gente foi para um de 2 quartos. Depois a gente foi para um de 3 quartos. E a coisa foi crescendo. Hoje em dia a gente tem a nossa casa própria aqui nos Estados Unidos. Eu tenho minha empresa aqui nos Estados Unidos. Então eu vou criando uma realidade diferente pra mim, porque eu sou ambiciosa, porque eu olho lá na frente, porque eu penso grande, porque eu consigo visualizar uma vida diferente pra mim. Eu não consigo imaginar que eu tenho que ficar naquilo. Por isso que eu não gosto muito de emprego fixo. E eu nunca gostei, nunca me adaptei. Porque no emprego fixo, normalmente você tem um fixo que você pode ganhar. E aí você não consegue se expandir daquilo ali.
Quando você é empreendedor, não. Quanto mais você coloca investimento no seu negócio, mais ele cresce, mais você pode ganhar mais. Então, o seu retorno financeiro vai estar ligado ao quanto que você está fazendo. Claro que você pode crescer na empresa, tudo isso, né? Lucas, por exemplo, ama trabalhar no Google e ele cresce sempre no Google, para ele é maravilhoso. Ótimo, é o perfil dele, mas o meu nunca foi. Eu gosto de ser empreendedora, eu gosto de pensar fora da caixa, de ser criativa e entender que cada vez que eu investir mais em mim e no meu negócio, eu posso ganhar cada vez mais. Mas enfim, gente, então, o que acontece? Esse vídeo tá ficando muito grande, porque eu ligo a câmera e saio falando com vocês. Mas eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, porque a gente vai conversando. E é isso. Aí se vocês quiserem, botem na velocidade 1,5 para vocês ouvirem o vídeo mais rápido. Porque haja conversa, né, gente? Mas enfim, e aí, o que acontece? Você tem que cuidar muito desse limite, tá? Vamos para as dicas de hoje. A dica número 1 para hoje é comprar esse livro, T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. Dica número 2, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esse livro. Eu faço um estudo desse livro e dividindo com vocês diversas técnicas do livro. Então tá aqui no meu canal. Eu vou colocar aqui no box de informações. Inclusive eu fiquei até de fazer um outro vídeo para continuar esse vídeo, eu acabei que eu não fiz. Vou fazer, tô devendo isso pra vocês. Mas eu vou colocar ele aqui no box de informações, porque eu tenho certeza que já vai ajudar muito. Aqui tem muito conteúdo sobre abundância financeira no canal. Então é trabalhar as suas crenças com relação à abundância. E segundo, começar a aumentar o seu limite financeiro. Imaginar quanto que você quer ganhar, porque também não adianta você dizer assim, ai meu, eu quero ser muito abundante, ai meu, eu quero ser muito rico. Tem muita gente aqui assim, mas não fala quanto quer. O universo vai enviar pra você aquilo que você quer, né? Eu gosto sempre de dizer, mande isso ou melhor. Mas Mel, por que você conseguiu fazer quase 100 mil se você só tinha pedido 50? Porque na verdade não importa o que a gente fala da boca pra fora, importa realmente o que a gente acredita dentro da gente. Então eu acredito que de tanto que eu estava trabalhando as minhas crenças sobre escassez e vibrando muito mais na abundância, eu estava me conectando com muito mais do que eu tinha falado da boca para fora. E hoje em dia eu consigo ver isso muito claramente. Não adianta você da boca para fora dizer, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar 100 mil, eu quero ganhar tanto, se internamente você não for um correspondente vibracional ainda para aquilo. O dinheiro pode até chegar e você perder, como acontece com várias pessoas que ganham loteria e perdem tudo, etc e tal, ganha programa como BBB, depois perde tudo, não consegue administrar bem o dinheiro. Por quê? Internamente a gente precisa ser um correspondente vibracional para aquilo. Então a terceira dica que eu quero te dar é, seja específico nas suas metas. Você vai sempre poder aumentar suas metas. Se você tem dificuldade de pensar muitíssimo alto, como eu, né? 100 mil na época eu não conseguia nem falar, nem ficar pensando sobre isso. Foque num número um pouco menor para começar e comece a aumentar o limite que você tem hoje para sua vida, não só financeiro, para tudo. O limite que você acha que você pode alcançar com relação à sua saúde, o seu corpo, com relação aos seus relacionamentos, o tipo de amizade que você tem, com relação ao seu casamento, o seu namoro, aos relacionamentos amorosos. Comece a aumentar o seu limite, porque a gente merece o melhor. Repita comigo sempre, para mim o melhor. Eu acredito em Deus, então eu falo, Deus, para mim o melhor. Envie para mim o melhor. E às vezes é melhor do que o que você está imaginando, como foi o meu caso, querendo concriar 50 mil, criei perto de 100 mil. Então pode ser isso ou melhor. Só envia pra mim o melhor, porque a gente merece o melhor, tá? Em todos os aspectos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado. Espero que você comece a partir de agora a setar limites muito mais altos pra você, porque você merece uma vida de muita abundância, de muito conforto. É muito bom você poder ter condições de comprar as coisas que você quer, de você ir ao supermercado, não precisar ficar fazendo conta, mas você tá fazendo isso porque você ainda não se modificou internamente. Não tem como nesse mundo você mudar internamente e o universo não corresponder a toda essa mudança. Não tem como. Ah, Mel, já mudei, eu já fiz, já aconteceu. Não adianta. Você pode contar pra mim o que você quiser da boca pra fora. Você mudando internamente, o universo vai corresponder. Não tem como ser diferente. Não adianta você mentir, né? Mesmo sem perceber. Ah, eu já tô vibrando na abundância, mas não tá vindo. Não tem como. É fora de cogitação. As leis que se aplicam pra mim se aplicam pra você. A lei da atração tá acontecendo no mundo, quer você queira, quer não. A cocriação tá acontecendo, quer você queira, quer não. Não tem como ser diferente pra você. Você não é um ET, você não é diferente do resto das pessoas do mundo, tá?
Então se torne um correspondente de verdade, vibre com a certeza de que você já é abundante e o universo vai corresponder a tudo o que você deseja. Um beijo no coração de cada um e cada uma, fiquem com Deus, amo vocês e até o próximo vídeo, gente.